Alexa, tocar fundo musical para a oração. Alexa, aumenta o volume. Olá, olá, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, seja bem-vindo em nome de Jesus. Alex, aumenta o volume um pouco. Fala, meu querido Claudinei. Seja bem-vindo, meu querido. Vou chegar aí hoje que eu estou com a mensagem boa para nós falarmos, nós pregarmos. Amém. Cleusa, seja bem-vinda em nome de Jesus.
Glória a Deus. Bom dia, vida, natureza, seja bem-vinda. Glória a Deus. Obrigado, Cleusa, Deus abençoa. Hoje nós vamos trazer uma mensagem forte aqui, viu, irmãos? Hoje essa live é uma live voltada para restituição, amém? Live voltada para restituição, para pegar, receber de volta aquilo que é seu. Natureza é a irmã Neuza, amém. Seja bem-vinda, irmã Neuza. Irmãos, hoje nós vamos, quem quiser pegar a Bíblia para acompanhar, né? Hoje nós vamos falar, livro de 2 Samuel, capítulo 9. Hoje nós vamos falar de Mefibosete. Uma mensagem muito forte. Dentro dessa mensagem eu vou trazer algumas revelações de Deus, revelações fortes para que os irmãos entendam como que Deus trabalha. Essa mensagem tem muita revelação, tem muita coisa forte para que nós possamos aumentar a nossa fé. Amém? Nós estamos com 5 pessoas, irmãos. Agora diminuiu, ficou 4. Agora que tiver com 7 pessoas. Donato, a paz do Senhor, meu querido. Quando tivermos com 7 pessoas, 7 pessoas, já vou ler o versículo. Lima, a paz do Senhor Jesus Cristo, minha querida. Mais 2 pessoas que entrar, eu já vou ler o versículo, nós vamos entrar na mensagem. Amém? Antes de eu ler a mensagem, que eu gostaria que alguém me desse um feedback. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui com um fundo musical baixinho aqui. Está atrapalhando alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Como é que tá aí? Tá bem? Ah, não, beleza. O fundo musical não está atrapalhando? Meus filhos estão chegando. Amém, glória a Deus. Imaculada, seja bem-vinda em nome de Cristo. Olha, já estamos com 7 pessoas, 8 pessoas. Vamos ler lá, irmãos? Vamos entrar na mensagem? Eu quero ler aqui, quem tiver com a Bíblia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Imaculada. Quem estiver com a Bíblia e quiser... Ei, minha irmã Edna, seja bem-vinda. E quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar aí, livro de 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 6. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Vai ser uma mensagem forte, viu, irmãos? Vocês estão preparados para a paz, minha querida? Estão preparados para ouvir uma palavra revelada de Deus? Alexa, mudar o fundo musical. Tocar fundo musical. Como posso ajudar? Tocar fundo musical para oração. Vamos ler lá, irmãos? Vamos entrar na mensagem? Alexa, tocar outro fundo musical. Fundo musical de fundo musical DC no Spotify. Alexa, tocar fundo musical, eu navegarei. Eu navegarei de Gabriela Rocha. Irmãos, no Spotify. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Preste atenção nos versículos, porque o que eu vou ler aqui, depois, no momento que eu estiver pregando sobre o que eu li aqui, vocês vão entender. Está escrito assim. Alexa, diminui o volume. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenhas medo. Preste atenção no que eu estou lendo aqui, irmãos. Olha o que Davi disse: não tenhas medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Olha que forte, irmãos. Eu vou ler aqui, repetir somente o versículo 7 para que os irmãos entendam. Então Davi
lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Amém, meu querido? Está na bênção. Irmãos, vamos lá. Quando nós falamos de Davi na Bíblia, aliás, quando nós falamos de Davi, nós só imaginamos o rei de Israel. Amém? Como que começou a história de Davi, a trajetória de Davi? Sabemos nós que nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, escrito por Moisés, a partir do 2º livro, que é o livro de Êxodo, a Bíblia nos relata que Deus usa Moisés para tirar os hebreus do Egito. Amém? E ali Moisés vai andar 40 anos com aquele povo no deserto. E durante 40 anos Moisés será o líder daquele povo. Mas quando nós chegamos no último capítulo do livro de Deuteronômio, que é o 34, a Bíblia diz que Moisés sobe nas campinas de Moabe, no Monte Nebo. Ali Deus vai mostrar a ele toda a terra prometida, toda Canaã, e vai dizer para ele: Moisés, essa é a terra que eu prometi a vossos pais, mas você não pisará nela. E a Bíblia vai dizer que então Moisés morre ali naquele lugar, e o próprio Deus sepulta o corpo de Moisés em um vale na qual nem os dias de hoje ninguém sabe onde foi sepultado. E quando nós entramos no 6º livro da Bíblia, que é o livro de Josué, um rapaz, um homem que andava junto com Moisés por nome Josué, ele recebe uma ordem de Deus para comandar aquele povo que saiu do Egito. A Bíblia vai dizer que Deus vai dizer assim para Josué: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Ninguém te parará e ninguém te abaterá. E aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei como herança, assim como prometi a teu pai. Então nós conhecemos a história. Josué vai mandar o povo santificar e vai atravessar o Jordão com aquele povo, entrando ali na Canaã, na terra prometida. Mas a Bíblia diz que quando nós entramos no livro de Juízes, Josué morre. Então o povo de Israel fica sem líder. Então eles começaram a levantar entre si juízes para julgar aquele povo, na qual primeiro veio Otiniel, depois de Otiniel veio alguns outros juízes, Sansão, até chegando um ponto, meus irmãos, que o povo de Israel começou a querer alguém para comandar aquele povo, para governar aquele povo. Então a Bíblia vai dizer lá no livro de 1 Samuel ainda, que aquele povo vai procurar o profeta Samuel e vai dizer para aquele profeta: nós queremos um rei para governar sobre nós. Samuel vai orar a Deus. Deus vai permitir que Samuel nomeie alguém para ser rei em Israel. Nós temos que entender uma coisa, meus irmãos, que existe a vontade de Deus e a permissão de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não traz dor ao homem, mas a permissão de Deus, muitas vezes a nossa vida nos causa decepção. A permissão de Deus, muitas vezes a nossa vida nos traz dor, porque o povo de Israel queria um líder, um governante, queria um rei. Não era ainda a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas, preste atenção, tem pessoas que estão buscando algo que Deus não preparou para aquela pessoa. Talvez tem pessoas que estão pedindo a Deus, implorando a Deus para que Deus faça algo que Deus não quer, que não é a vontade de Deus, mas por insistência daquela pessoa, Deus permite aquilo acontecer. E aquilo futuramente vem trazer alguma decepção. Por que vem trazer alguma decepção?
porque não era a vontade de Deus, mas Deus permitiu de tanto aquela pessoa. Ei, Raquel, seja bem-vinda, de tanto aquela pessoa insistir com Deus. Vocês estão entendendo? O povo de Israel queria um rei. Deus permitiu, mas ainda não era a vontade de Deus sobre aquele povo. E todos nós conhecemos a história. Saul, ele é nomeado a rei de Israel. Então Saul, no início do seu reinado, andava na presença de Deus. A paz, Arlene, no início do reinado de Saul, ele ainda obedecia a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Saul começou-se a sair da presença de Deus com o tempo. Porque nós entendemos o que é, Joana, seja bem-vinda. O que nós entendemos? Muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, que Deus começa a nos prosperar, que Deus começa a nos levantar, que Deus começa a nos usar espiritualmente, nós começamos a desviar da presença de Deus. Por quê? Porque o nosso egoísmo começa a fazer com que nós afastamos da presença de Deus. Aí você vai me perguntar, pastor, não estou entendendo nada que você está falando. Você vai entender agora. Certa feita a Bíblia... Amém, Joana? Certa feita a Bíblia nos diz, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 29, que os discípulos de João Batista vieram até ele e disseram, mestre, aquele que tu batizou, que era Jesus, está batizando mais pessoas que você. Mas a Bíblia vai frisar que não era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos. Mas no versículo 30, o que João Batista vai dizer para os seus discípulos? Convém que eu diminua e que ele cresça. João Batista se colocou na posição de pequeno. João Batista se colocou na posição de ser nada perto da presença de Deus. E é por isso que muitas pessoas saem da presença de Deus sem entender por quê. Porque começa a buscar de Deus, pedir a Deus unção, pedir a Deus dom, Deus dá dom, Deus dá unção, e eles começam a se engrandecer demais. Seu nome é soprado, ele começa a pregar em outros estados, talvez outros países, e acha que é o tal. Eu faço, eu aconteço, eu prego muito, eu canto muito. Quando eu oro, pessoas é batizadas no Espírito Santo. Quando eu oro, o Espírito maligno manifesta. Mas na verdade não é ele, é o Espírito de Deus que está sobre ele. É a unção de Deus que está sobre ele. E esse tipo de pessoa começa a se achar demais, deixa o nariz empinar. E o que acontece? Ele começa a roubar a glória de Deus para si, ele começa a se vangloriar, e a Bíblia é clara no livro de Isaías 42, versículo 8, aonde Deus usa o profeta para dizer, eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória eu não a divido com ninguém. Então, irmãos, quando você vê alguém se vangloriando demais, quando você vê alguém querendo ser usado demais, porque nós não temos que mostrar para ninguém que nós somos usados por Deus, as pessoas lá fora tem que ver Deus na nossa vida. Então todo aquele que está se achando demais, se vangloriando demais, você pode ter certeza de uma coisa, que ele já saiu da presença de Deus. Aí você vai dizer, pastor, mas como assim? Como que ele saiu da presença de Deus, sendo que ele está sendo usado por Deus? É porque a Bíblia diz, irmãos, que os dons que Deus dá ao homem são irrevogáveis. Se Deus te deu algo, irmão, jamais ele vai tomar de você. Você pode estar na sarjeta, você pode estar no boteco bebendo, você pode estar numa biqueira de droga. Se Deus te deu um dom, você vai continuar com aquele dom. Você pode até não ter a unção, porque unção é algo diferente de dom. Tem quem tem unção e quem tem dom. E também tem só quem tem unção, quem tem somente o dom, porque Deus deu o dom e não toma, mas a unção termina, porque a unção ela se multiplica na vida do homem e da mulher de Deus, é com quê? É com santificação, é com busca intensa do Espírito Santo. Então Saul, irmãos, ele começou a se engrandecer demais. Exatamente, Claudinei. Saul se começou a achar demais, começou a sair da presença de Deus. Até que certa feita, Deus vai dizer assim para Samuel, Samuel, diga para Saul, reunir o exército, descer até o arraial dos Amalequitas. E quando vocês descerem até o arraial do Amalequita, mate todos, desde os homens mais velhos até os mais novos. Mate as mulheres,
as crianças, até as de peito. Mate todos os animais para que não reste nada, porque eu quero tirar este povo que tem afrontado o meu povo. Deus queria eliminar, irmãos, todos os amalequitas, porque aquele povo desde o princípio estava afrontando o povo de Deus. A Bíblia diz que Samuel entregou para Saul a palavra de Deus. Saul ouviu e disse que obedeceria. Reuniu o exército, desceu até o arraial dos amalequitas. Matou mulheres, matou criança, matou velhos, novos, matou todos. Porém, não matou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e pegou os melhores animais, os gados, as ovelhas mais gordos, e trouxe para o arraial de Israel. Mas a Bíblia diz que veio de novo a palavra de Deus a Samuel, dizendo: Samuel, vai até Saul, porque Saul não obedeceu a minha palavra. E a Bíblia diz que Samuel chega no arraial, e quando Samuel chega no arraial, ele escutou mugidos de animais, e vai dizer para Saul: que mugidos de animais são esses que eu estou ouvindo? Saul vai dizer: são os animais dos amalequitas. Eu escolhi os melhores para trazer, para sacrificar a Deus. Então Samuel vai chamar a atenção dele dizendo: ei Saul, mas a palavra de Deus não era para você matar todos os animais? Ele disse pela segunda vez: mas eu trouxe os melhores animais para sacrificar a Deus. Então Samuel vai dizer algo para ele, que é um versículo muito falado, mas poucas pessoas sabem a origem desse versículo, aonde Samuel vai dizer para Saul: ei Saul, não é melhor obedecer do que sacrificar? Boa tarde, Nádia. E naquele momento que Samuel libera essa palavra, não é melhor obedecer do que sacrificar, ele diz: aonde está o rei dos amalequitas? Saul manda trazer aquele rei na presença dele, de Samuel. A Bíblia diz que Samuel tirou a tua espada, desembanhou a tua espada e degolou naquela mesma hora o rei dos amalequitas, e saiu da presença de Saul, e nunca mais Saul o viu. Mas aí a Bíblia vai dizer então, irmãos, que Deus vai dizer para Samuel: ei Samuel, muito boa, irmã, agora pega um chifre de carneiro, encha ele de azeite, vai até Belém. Chegando em Belém, vai à casa de um homem chamado Jessé, porque dentro da tua casa, no meio dos teus filhos, ali eu ungirei um como rei de Israel. Agora entenda, Saul foi nomeado rei de Israel para atender o pedido do povo, foi permissão de Deus. Mas quando Deus manda Samuel ir até Belém, na casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos, aí já era a vontade de Deus. A permissão de Deus pode nos trazer dor, a permissão de Deus pode nos trazer decepção, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Vocês estão entendendo, irmãos? E a Bíblia diz que quando Samuel indagou a Deus: mas como que eu vou fazer se Saul ficar sabendo disso? Certamente ele vai mandar me matar. Ele diz: olha, pega um novilho, leva até a casa de Jessé e diz que está indo sacrificar a Deus. Irmãos, eu amo a palavra de Deus, porque quando eu começo a pregar a palavra de Deus, parece que eu estou vivendo aquele momento, irmãos. Parece que eu estou ali vendo aquela cena acontecer. Eu amo a palavra de Deus. Agora eu preciso chamar a atenção de vocês em algo muito importante aqui, irmãos. A Bíblia diz que quando Samuel chegou na cidade de Belém, todos os anciões daquela cidade, os homens mais velhos, vieram ao encontro de Samuel e disseram: ei Samuel, qual é o motivo da sua visita? É de paz ou de guerra? Samuel responde: a minha visita é de paz. Por que Samuel foi indagado por aqueles homens qual era o motivo da visita? Eu vou abrir aqui um parênteses só para vocês entenderem uma coisa. Profeta da Bíblia, meus irmãos. Estou falando profeta da Bíblia. Lucas capítulo 16, versículo 16 diz que a lei e os profetas duraram somente até João Batista.
Irmãos, depois de João Batista, você pode ver nas lives, você pode ver nos altares da igreja, você pode ver na rua, em qualquer lugar, homens dizendo eu sou profeta. Mas depois de João Batista, acabou o ministério profético. Mas os profetas na qual a Bíblia menciona, irmão, nunca foram levantados para entregar chave de casa, chave de carro, nunca foram levantados para entregar bênção para ninguém. Todos os profetas da Bíblia foram levantados para exortar, para confrontar pecado da nação. Por isso que o povo de Israel, por isso que o povo de Belém veio ao encontro para saber qual era o motivo. Ou seja, eles imaginaram, se um profeta chegou na cidade, é porque Deus está avisando que algo vai acontecer. Vocês estão entendendo? Então, ó, vocês entrar numa live, que alguém falar com você, fulano de tal, Deus está mandando você semear na vida do profeta, porque ele vai fazer isso na sua vida. Mentira. Quando você entrar na live de hoje, ó, irmã, Deus mandou você fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Mentira. Isso é mentira, é charlatanismo. Deus não levantou o profeta para entregar bênção. O profeta foi levantado para confrontar erro, confrontar pecado. É tanto que, olha o que está escrito no livro de Jeremias 23:16. Não deem ouvido aos profetas que profetizam o que vem dos vossos corações, vos enchendo de falsas esperanças. Nada daquilo veio da boca de Deus. Olha que forte, irmãos. Não dê ouvido a eles, tá? Eles profetizam o que vem dos vossos corações e nada veio da boca de Deus. Guarda aí. Vocês que gostam de Bíblia, anota aí. Jeremias 23:16. Mas aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele chega na casa de Jessé, ele vai ver Eliabe, rapaz forte, bonito, e ele vai pensar consigo, na minha frente está o futuro rei de Israel. A Bíblia diz que Deus fala, ei Samuel, tu vê o homem por fora, mas eu não vejo como tu vê, eu conheço o homem por dentro. Irmãos, agora olha que forte isso aqui. A Bíblia diz que todos os filhos se passaram, e nenhum era aquele a qual Deus havia escolhido. Então a Bíblia diz que Samuel falou, acabou os filhos, não tem mais nenhum. Disseram, só tem mais um. Mas ele está no pasto. Oh, glória! Ele não está aqui. Ele não faz parte do exército de Israel. Ele é apenas o ruivo que cuida de ovelha. Resumindo, irmão, Deus não usa pessoas só porque tem teologia. Deus não usa pessoas só porque tem cargo eclesiástico na igreja. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Ah, pastor, mas Deus já falou que quer me usar, mas eu não sei, eu leio a Bíblia e não entendo nada, eu não sei pregar. Ei, no livro de Êxodo, capítulo 33, a Bíblia diz que Deus falou assim com Moisés, ei Moisés, eu, aleluia, vou usar... Deixa o menino lá, Bezalel, filho de Ur, eu vou encher ele do meu espírito, vou dar ele inteligência e sabedoria para trabalhar com pedra, com ouro e fazer todos os artifícios da minha casa. Ou seja, quando Deus escolhe, ele não quer saber se você tem escolaridade ou não, se você tem teologia ou não, ele vai te encher de sabedoria e você vai fazer a obra dele da forma que ele escolheu. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, a Bíblia diz que aí chamaram o pequeno, ele chegou, prostrou perante seus irmãos e perante o profeta. A Bíblia diz que ali a mesa já estava posta, todos queriam sentar e alimentar. Mas o que Samuel diz? Ninguém come antes do menor chegar. E a Bíblia diz então que ali ele foi ungido rei de Israel, na presença de todos. Mas daqui a pouco eu vou voltar aí. Isso aí agora já é outro mistério, daqui a pouco eu volto aí. Então, irmãos, vamos lá. Ali começou o ministério de Davi. Davi, a Bíblia diz que tinha 13 anos de idade. Ele foi sentar no trono 17 anos depois. Mas aí, a Bíblia vai dizer que Saul, já fora da presença de Deus, tinha um espírito maligno que atormentava Saul. Chamaram quem para que esse espírito saísse da vida dele? Chamaram Davi, porque quando ele tocava sua harpa, os espíritos imundos saíam da vida de Saul. Mas só que, certa feita, tempos passam, havia uma guerra entre
Israel e os filisteus. E a Bíblia diz que tinha 40 dias que um gigante filisteu, chamado Golias, Israel no vale, filisteu no outro. No vale não, perdão, na montanha. Num monte, filisteu no outro. E todos os dias, 2 vezes ao dia, apresentava aquele gigante e gritava: será que tem algum homem aí do exército de Israel para que possa me enfrentar? 40 dias acontecendo aquilo, irmãos. Davi já era ungido a rei, mas Davi ainda continuava no anonimato. Davi ainda continuava na dele. Até que seu pai, certa feita, chama Davi e fala: ei, Davi, estou preparando aqui alguns queijos, pães, farinha. Eu quero que você vá até a guerra, levar para teus irmãos, levar para o rei e traga notícia para mim da guerra. Traga notícia para eu saber como está a guerra, como o exército de Israel está saindo nessa peleja. E a Bíblia diz que pela manhã Davi abordou ali o seu jumento, foi para a peleja. E quando ele chega na peleja, quando ele chega na guerra, que não havia ainda guerra, Israel de um lado, filisteu do outro, no meio vale. E os filisteus, o exército do povo de Israel, ouvindo as afrontas de Golias, e todos calados. E Davi viu aquilo e falou: o que está acontecendo? Alguém disse para Davi: esse filisteu está querendo enfrentar alguém, ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Davi chegou em outro, perguntou, mas tem um detalhe. O rei Saul falou que aquele que tiver coragem de enfrentá-lo e vencer a peleja, ele vai isentar o teu pai de todos os impostos e ele ainda casará com a filha do rei. Olha que forte, irmãos. Irmãos, eu estou contando essa história toda até eu chegar onde eu quero chegar, que eu gosto de contar a história desde o início para que os irmãos que leem Bíblia e não entendem a história direito, entender a história, amém? Ou vocês querem que eu pule isso que eu já vou direto aonde que eu li? Eu faço o que os irmãos quiserem, mas eu gosto de contar as histórias para os irmãos entender a história desde o princípio. Continuo ou já posso ir lá para onde que eu li? Vocês que mandem, irmãos. Continuo na história até chegar onde que eu li, ou vocês já querem que eu entre lá? Amém. Aí uma aí quer que continue. Amém. Vamos lá então. E a Bíblia diz então que Davi chegou perto de seus irmãos e perguntou a eles o que estava acontecendo. Porque Davi viu seus irmãos, homens fortes, homens que faziam parte, amém, gente, do exército, com medo de um homem, de um gigante. Aí os seus irmãos falaram: o que tu está fazendo aqui, Davi? O seu lugar é lá, cuidando das poucas ovelhas dos meus pais, do nosso pai. E Davi, não contente com aquilo, foi até o rei. Falou com o rei: ó, eu estou vendo aí um incircunciso enfrentando, afrontando o exército do Deus vivo de Israel. Eu quero lutar com esse circunciso. O rei, irmãos, o rei Saul tentou desanimar Davi, falando: ei, Davi, você não pode encarar aquele homem. Você não pode enfrentá-lo. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ele conhece de guerra. Você não é ninguém, Davi. Ai, glória. Eu imagino Davi olhando nos olhos de Saul e falando: ei, Saul, deixa eu te contar um pedacinho da minha história. Eu sou pequeno. Eu sou fraco. Eu não tenho nome, eu estou no anonimato. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai. Veio um urso. E aquele urso queria tomar uma das ovelhas. Sabe o que eu fiz? Eu enfrentei aquele urso e o matei. Eu não sou guerreiro. E outra vez, um leão veio para tomar as ovelhas do meu pai. E você sabe o que eu fiz com esse leão? Eu agarrei ele pela barba e o matei. Eu posso até não ser guerreiro desde a minha mocidade. Eu posso até, rei, não ser um guerreiro conhecido, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de enfrentar a batalha. Olha que forte, irmãos. E a Bíblia diz então que no momento ali, Saul pegou a sua armadura, pôs sobre Davi, falou que agora você está preparado. Ele tentou andar com aquela armadura e disse: ei, peraí, eu não consigo me mexer com isso, eu prefiro ir sem ela. Entenda uma coisa, irmãos, nem tudo que oferecem para você vai servir para você.
Você está entendendo aonde que eu tô querendo chegar? Nem tudo que disserem para você, faça, é para você fazer. Nem tudo que disserem para você, use, não é para você usar. Você está entendendo, irmãos? E a Bíblia vai dizer então que ele desce no vale, pegou 5 pedrinhas, colocou no seu alforje e bateu de frente com aquele gigante. A Bíblia diz, irmão, que quando o gigante viu ele, com um cajado na mão, olhou para aquele garoto ruivo, o gigante vai dizer para ele, por acaso sou eu algum cachorro para você vir contra mim com pau? Aí a Bíblia diz que o gigante falou com ele, olha, vai embora, porque se você não for, hoje mesmo darei o teu corpo para as bestas feras do campo comer. Se você olhar, preste atenção aqui, se você olhar a situação de Davi, irmãos, agora que eu estou falando com vocês aqui é muito sério. Se você olhar pelo que Davi passou, Davi era para ter desistido. Porque primeiro seus irmãos tentaram tirar ele de cabeça. Não era para você estar aqui. O seu lugar é no pasto, cuidando das poucas ovelhas do nosso pai. Segunda vez, o próprio rei falou que você não pode contra aquele gigante. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Terceira vez, o próprio gigante disse para ele, por acaso sou eu algum cachorro para você vir contra mim com pau? Vai embora, que senão hoje mesmo darei o teu corpo às bestas feras do campo para comer. 3 vezes tentaram fazer com que Davi desistisse do seu sonho. 3 vezes tentaram fazer que Davi desistisse do seu projeto. E na nossa caminhada, tanto ministerial como familiar, muitas das vezes pessoas do nosso convívio têm tentado fazer nós desanimar do nosso sonho, dos nossos projetos. Para que você ainda está na presença de Deus? Sua vida ainda não mudou nada. Por que você ainda está na igreja? Você ainda não... Seu filho ainda está na droga, seu marido ainda está bebendo cachaça. Por que você ainda está jejuando, está orando, sendo que Deus não libertou aquele ou aquela da tua casa? Muitas das vezes, irmãos, vai aparecer pessoas do nosso convívio para tentar nós fazermos, nós desistirmos dos nossos planos, do nosso sonho, do nosso projeto. Aconteceu com Davi, mas a Bíblia diz que Davi olhou para aquele gigante e disse para ele, ó, você vem contra mim com lança, espada e escudo, e eu vou contra ti em o nome do Deus de Israel. Irmãos, eu estou rupiando aqui, irmãos. Eu estou rupiando que Deus está usando essa palavra para falar com alguém aí, irmãos. Deus está usando a minha boca para falar com pessoas aí. Para de dar ouvido àquele ou àquela. O seu sonho, o seu projeto só depende de você. Para de dar ouvido a esse ou aquele. O seu sonho vai se concretizar. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Entrega ao Senhor os teus planos, porque os seus pensamentos serão estabelecidos. Para de dar ouvido esse ou aquele, foque no seu projeto. Quando se levantar contra ti qualquer tipo de tribulação, fale assim, o meu Deus é maior do que qualquer tribulação, o meu Deus é maior do que qualquer problema. Irmãos, a Bíblia diz então que ele com uma pedra derruba aquele gigante. E a Bíblia diz que quando o gigante cai com o rosto em terra, Davi vai até aquele gigante, tira a espada do gigante. Eu não posso afirmar, porque tem tempos que eu li essa passagem, mas eu acho que só a espada desse gigante, ela pesava em torno de 30 quilos. E com a espada do próprio gigante, ele decapitou, arrancou a cabeça daquele gigante. Oh, glória! E depois disso, Davi ficou conhecido. Depois disso, Davi ficou famoso. Depois dessa vitória, o nome de Davi foi soprado. Depois dessa vitória, todos passaram a saber quem é Davi. Sabe essa prova que tu está passando aí, meu querido? Sabe essa prova que tu está passando aí, minha querida? Depois dessa prova, que todos vão saber quem é o Deus que está na tua vida. Oh, glória! Eu estou rupiando aqui, irmãos. Essa situação que você está vivendo hoje, ela servirá de testemunho amanhã.
É através dessa peleja aí, ó, é através dessa batalha travada que você está passando, que muitos que não creiam que o Deus da tua vida é o Senhor do Senhor, vai entender e saber que Ele é Deus na sua vida. É. Deus vai colocar certa prova na nossa vida, certa batalha, irmãos, certos gigantes para bater de frente conosco. Sabe para quê? Para nós vencermos a batalha, vencermos o gigante, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Pessoas vão te procurar, olha aqui, eu achei que você estava destruída naquela época, eu achei que você já não tinha mais forma, eu vi que você deu a volta por cima, eu vi que Deus mudou a sua história, eu quero ir contigo para a igreja, que o mesmo Deus que está na tua vida, eu quero receber ele para a minha vida também. Irmãos, eu não conheço, estou com 140 e tantas pessoas aqui. Aí, ó, o Claudinei falou, começou o processo agora. Ele não me contou completamente o testemunho dele, ele passou por uma prova. E foi através desta prova aí, Claudinei. É através desta prova aí, Claudinei, que Deus tem levantado muitas pessoas que estavam desanimadas até de clamar a Deus nas lives. Através dessa prova aí que Deus tem levantado pessoas para te seguir, para ouvir seu testemunho, para ouvir as palavras que você tem para liberar para a vida delas. Irmãos, deixa eu dar uma adiantada aqui agora. E a Bíblia vai dizer então o quê? Aí Davi fica famoso, Davi fica conhecido. Só que essa fama de Davi trouxe inveja ao coração do rei. Essa fama de Davi trouxe certo ciúme ao rei de Israel. E conhecemos a história, o rei tentou por várias vezes tirar a vida de Davi, mas o rei tinha um filho chamado Jonatas. Agora estou entrando na mensagem. Até agora eu estava fazendo uma introdução. Para me entrar na mensagem. O rei Saul tinha um filho chamado Jonatas. E esse Jonatas era amigo de Davi, irmãos. A Bíblia diz que Jonatas e Davi, a alma deles se amavam, ou seja, os dois eram amigos de verdade. Que nós temos que entender, irmão, que existe amigo e existe colega. Amigo é aquele que quando você está na prova, ele está contigo. Agora, colega é aquele que quando a situação sua aperta, ele some. Mas Jonatas, mesmo as tribulações que Davi estava passando, ele estava ao lado de Davi. Até que certa feita, por várias vezes, Jonatas ajudou Davi a fugir de Saul. Até que certo dia, a Bíblia diz que que Davi faz uma aliança com Jonatas. Davi vai dizer para Jonatas, ei, Jonatas, se eu morrer nas pelejas, tu cuida da minha casa, cuida dos meus, mas se tu morrer primeiro que eu cuidarei dos teus. Olha que aliança bonita, irmãos. Olha que aliança de amigo. Se você perecer, se você for primeiro que eu, não te preocupe, porque da tua família eu vou cuidar. Eu peço mesmo, se eu for primeiro, cuida da minha. E a Bíblia diz então, irmãos, que o tempo passa. Certa feita, morre Saul e Jonatas ao mesmo tempo. Havia uma guerra, eles foram mortos. Jonatas tinha um filho de 5 anos, chamado Mefibosete. E a Bíblia vai dizer que quando chegou no arraial, o alarmido que o rei Saul, Jonatas, seu filho, havia morrido, a mulher que cuidava daquela criança chamada Mefibosete, filho de Jonatas, pega ele no seu colo e tenta fugir. Vai correr com aquela criança. Aquela criança cai e é atropelada por uma carroça. E ficou com as 2 pernas aleijadas. Se fosse nos dias de hoje era fácil, né, irmãos? Caiu, quebrou as pernas, ficou com alguma sequela ali, fazia para o ortopedista bom, fazia um tratamento, a criança voltava a andar. Mas naquela época não existia isso. Então a Bíblia vai dizer que aquela criança ficou coxa, ficou aleijada, não podia mais andar. E a Bíblia vai dizer então, irmãos, que aquela criança foi levada para uma terra distante, uma cidade chamada Lodebar. Era uma cidade, irmão, quando você pega a geografia daquela cidade, a fonte de água mais perto daquela cidade era 7 quilômetros. Lodebar era uma cidade rejeitada por todos, porque não era uma cidade fértil. Nada que você plantava ali nascia.
Era uma terra árida, uma terra que ninguém queria, mas foi a terra, oh glória, que abraçou Mefibosete. Um homem chamado Amiel, filho de Maquir, pega Mefibosete e o cria como se fosse filho dele. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Lodebar era uma terra que ninguém queria. Lodebar era uma cidade que ninguém gostava de passar perto. Mas foi a cidade que abraçou, que cuidou de Mefibosete, mesmo ele sendo aleijado de ambos os pés. Sabe o que eu vou dizer para ti nessa tarde? Isso aí, irmãos, eu estou falando isso aqui porque Deus está me usando para liberar. É da onde você menos espera. É da onde você acha que não tem condição. É que Deus vai levantar a pessoa para te ajudar. É da onde que você vai dizer assim, ó, jamais aquela pessoa que ela pode me ajudar, que a situação dela é pior do que a minha. É ali que Deus vai levantar a pessoa para te ajudar. É do lugar que você menos espera. É do lugar que você nem quer passar perto. É onde vai sair pessoas para estar do seu lado, para te ajudar a caminhar, para te ajudar naquilo que você necessita. Porque Lodebar era uma cidade que ninguém queria passar perto, mas foi o lugar que Deus escolheu para acolher Mefibosete. Então, glória, eu vou falar. Talvez tem até pessoas, presta atenção, tem até pessoas que não conversam com você mais, tem pessoa que já diz que não suporta a sua cara, que te odeia. Esse tipo de pessoa é que Deus vai levantar para abençoar a sua vida. Fica só na toda vigilância. Espera o tempo de Deus. Mas a Bíblia vai dizer então, irmãos, rei Saul morre, Jonatas morre, Davi foi ungido, rei de Israel, Davi foi ungido, rei de Edom, então ele é ungido, rei de Judá. E a Bíblia vai dizer então que ele precisava, irmãos, de uma cidade, um lugar para ali estabelecer a casa de Davi, o seu reinado. Então ele invade a terra dos Jebuseus, que é Jerusalém, expulsa aquele povo dali e torna Jerusalém a terra ou a casa de Davi. Exatamente, Claudinei. Então, irmãos, isso já está lá no capítulo 5 do 2 Samuel. Depois de Davi, aí no capítulo 6, Davi vai fazer algo que Saul não fez. Preste atenção, preste atenção. Saul foi rei em Israel. Saul jamais preocupou com a presença de Deus. No capítulo 6 de 2 Samuel, a primeira coisa, quando Davi já se tornou o rei de Judá, o que ele faz? Mandar trazer a Arca da Aliança para a cidade de Davi, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Se você pegar a história, você vai ver que a Arca da Aliança estava há 20 anos na casa de Abinadab no outeiro, no monte. Davi mandou buscá-la e trazer para a presença dele na casa de Davi, em Jerusalém. E quando nós entramos no capítulo 9, onde eu li aqui nessa tarde, irmãos, a Bíblia vai dizer que depois que ele já era rei de Israel, de Edom, rei de Judá, depois que a Arca da Aliança já estava em Israel, em Jerusalém, ele vai ter uma lembrança. Ele vai lembrar de um pacto. Ele vai lembrar de uma aliança que ele tinha feito há anos atrás, há tempos atrás, com Jonatas, filho de Saul. E no capítulo 9, a Bíblia começa dizendo assim: um dia Davi perguntou: será que existe ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência com ele? Olha, irmãos, preste atenção. Depois de certo tempo ele vai lembrar. Mas não é ele que lembrou, porque as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. Nada acontece por acaso. Para Deus não existe nada. Para Deus não existe coincidência. Para Deus não existe, como que eu posso dizer, coincidência. Para Deus não existe, pode ser essa hora. Para Deus há tempo certo para todas as coisas. E a Bíblia vai dizer então que quando ele lembra daquilo,
alguém vai dizer para ele, tem um aqui no palácio, que trabalhava juntamente com o rei Saul. O seu nome é Ziba. Ele conhece toda a família de Saul. E a Bíblia vai dizer então que trouxeram Ziba na presença do rei. Quando Ziba chega na presença de Davi, Davi vai dizer para ele, és tu, Ziba? Ele vai dizer, sou eu, o teu servo. Agora olha que interessante, que agora daqui para frente eu quero que vocês prestem atenção. Agora a cereja do bolo está daqui para frente. A Bíblia diz que Davi vai dizer para Ziba, existe ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? A resposta de Ziba, ainda existe um, filho de Jonathan, se chama Mefibosete. Ele está lá em Lodebar. Em outras palavras, Davi, ele está naquele lugar que ninguém quer passar perto. E tem um detalhe, Davi, ele é aleijado de ambos os pés. Ô Claudinei, você está aí, meu querido? Olha o que Ziba diz. Ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. E tem um detalhe, ele é aleijado de ambos os pés. Oh, glória. Cadê o Claudinei? Daí não, gente? O Claudinei tem que pegar essa cereja do bolo aqui, meu irmão. Olha como a forma que Ziba expressou-se ao rei. Ele poderia ter chegado e falado, não, sim, tem um, seu nome é Mefibosete, ele está lá em Lodebar, ele está naquela cidade que ninguém gosta de passar perto, ele está aleijado, mas eu acho que ele merecia uma chance. Mas ele falou diferente, irmãos. Existe um, seu nome é Mefibosete, filho de Jonas, ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel, mas tem um detalhe, ele é aleijado de ambos os pés. Irmãos, a Bíblia diz então que Davi mandou buscar Mefibosete. Quando trouxeram Mefibosete na presença de Davi, foi aonde eu li nessa tarde. Eu vou ler de novo. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, meu glória, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete. Mefibosete respondeu, aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas teu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará à minha mesa para comer. Agora vem cá. Primeiro, Ziba. Primeiro Ziba diz para Davi, que a criança, com o rapaz, que já não era mais criança, já era homem, estava em Lodebar, numa cidade, numa terra que ninguém queria ir, e ele era aleijado de ambos os pés. Mas mesmo assim Davi mandou trazê-lo, e quando ele chegou na presença de Davi, ele prostrou com o rosto em terra. Davi falou, ei, não tenha medo, porque eu serei bondoso contigo, por amor a Jonas teu pai, e tudo que é seu, eu vou te devolver, eu vou restituir, e você sentará comigo todos os dias na minha mesa, para comer pão. Opa, peraí. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Correto? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22, vão fazer menção, diz de novo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou com Betseba. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí quando a gente fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus com muitas pessoas, eles acham que Davi era um homem sem defeito, que Davi era um homem quase que um santo. Irmãos, você sabe por que Davi era segundo o coração de Deus? Não sabem, né? É porque Davi reconhecia seu erro.
Se você andar um pouco para frente na Bíblia, no capítulo 11 de 2 Samuel, quando ele peca com Betseba, que ele manda matar o marido de Betseba, a Bíblia diz que Deus envia um profeta chamado Natan na casa dele. O profeta vai chegar na casa de Davi e vai dizer assim: ei Davi, te contar uma história. Certo homem tinha uma ovelha que ele criava como se fosse sua filha, comia no prato com ele, dormia na cama com ele, e tinha um fazendeiro que tinha milhares de ovelhas. Mas chegou uma visita na casa do fazendeiro rico, ele mandou seus empregados ir na casa desse que só tinha uma, pegá-la, matá-la e fazer para a visita. Quando ele disse isso, Davi falou: esse homem é digno de morte. O profeta falou: este homem é você, porque Deus te deu de tudo. Você poderia ter quantas mulheres quisesse, mas você escolheu tomar a mulher de Urias como sua esposa e ainda mandou matá-lo. Por causa disso, a espada não sairá da tua família. Olha para você ver o que Deus usa o profeta para falar com Davi. Então Davi escreveu o Salmo 51, irmãos. O que ele escreveu lá no versículo 9 e 10? Cria em mim, Senhor, um coração puro e renove-me um espírito inabalável, e não afasta de mim o teu espírito. Davi reconhecia que estava errado. Davi estava dizendo para Deus: eu posso perder tudo, pai, só não posso perder a tua presença. Davi sabia que ele podia perder o trono, podia perder a sua família, mas ele não podia perder o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Por isso que Davi era reconhecido como segundo o coração de Deus, porque ele errava, mas ele reconhecia o teu erro, irmãos. Você lembra de Moisés, certa feita que Deus falou: ei Moisés, suba com teu povo deste lugar, porque eu mandarei um anjo na frente de vocês, porque o seu povo é de dura serviço e eu não irei com vocês. O que Moisés falou para Deus? Ei Senhor, se a tua presença não for comigo, não me peça para que eu saia deste lugar. Moisés está falando para Deus: você pode mandar um anjo, 10 anjos, 1 milhão de anjos, uma comitiva de anjos, se a tua presença não for, eu não vou, porque é a tua presença que é tudo na minha vida, é a tua presença que me sustenta, é a tua presença que é o que eu preciso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, irmão, nós podemos perder tudo nessa vida, nós só não podemos perder a presença de Deus. Nós podemos perder pai, nós podemos perder mãe, marido, esposa, filho, emprego. Nós podemos perder tudo, só não podemos perder a presença de Deus que está sobre nossa vida. A presença de Deus é o bem mais valioso que nós temos, irmãos. E Davi sabia que mesmo errado, ele não podia perder a presença. Então, irmãos, voltando aqui, o homem que era segundo o coração de Deus, que muitos acham que Davi era um homem sem pecado, ele carregava consigo um pecado. Aí, Claudinei, vamos lá, Claudinei. Qual era o pecado que Davi carregava? Estou com 170 pessoas e alguém sabe dizer, escrever para mim, qual era o pecado que Davi carregava? Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, está escrito no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 40, capítulo 40, versículo 3, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É forte isso aí, irmão. Quem sabe qual era o pecado que Davi carregava? Ele era segundo o coração de Deus, mas ele não era certo, ele carregava consigo um pecado. Ninguém sabe, né? Eu vou ler para vocês, para que os irmãos entendam, porque eu gosto de pregar, irmão, o meu maior prazer é pregar a palavra de Deus, e eu não posso falar o que eu acho, eu tenho que falar o que a Bíblia diz. Quando nós entramos no capítulo 5 de 2 Samuel, eu já falei com vocês que Davi precisou invadir a terra dos Jebuseus, que era Jerusalém, para tomar aquela cidade, para fazer dela a cidade de Davi, certo? Então, quando nós pegamos aqui, 2 Samuel capítulo 5, versículo 8, preste atenção, o que diz a Bíblia? Davi, naquele dia, mandou todo o que estava disposto a atacar os Jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataca os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odiava. Irmãos, Davi era segundo o coração de Deus, mas a Bíblia diz que a alma dele odiava cegos
e coxos. A alma dele odiava a pessoa aleijada. É por isso que no momento que Mefibosete chegou na presença de Davi, ele prostrou com o rosto em terra, porque ele sabia que Davi não gostava de aleijado e ele era aleijado. E o que Davi falou com ele? Não tenha medo, ou seja, ei Mefibosete, fica tranquilo, não vou fazer nada contigo não. Eu serei bondoso contigo por amor a teu pai. Agora vem cá, agora Jesus amado, é muito forte, irmãos. Veja só, no passado, Davi fez uma aliança com quem? Com Jonatas, filho de Saul. Se eu morrer primeiro, Jonatas, você cuida da minha família, mas se você morrer primeiro, eu vou cuidar da sua. Só que quando Davi faz aliança com Jonatas, Mefibosete tinha 5 anos de idade. Quando Davi faz aliança com Jonatas, Mefibosete era perfeito, ele andava. A alma de Davi odiava os aleijados. E quando ele fez a aliança, Mefibosete andava. Ou seja, imagino eu que se Mefibosete fosse aleijado já, Davi não iria fazer essa aliança, por quê? Eu vou fazer aliança dessa com ele, não. Se ele morreu, eu sou obrigado a criar aquele menino aleijado dele. Eu não quero criar ninguém aleijado. A Bíblia diz aqui, deixa eu ver aqui. Vou continuar aqui, ó. Porque isso se diz, nem cego, nem coxo entrará na minha casa. Versículo, seguindo aquele mesmo versículo. Ó, vou ler de novo, ó. Versículo 8. Davi naquele dia mandou todo que estava disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataca os cegos e coxos, a quem a alma de Davi odiava. Porque se diz, nem cego, nem coxo entrará na minha casa. O que Davi disse? Nem cego, nem coxo entrará na minha casa. Então se Jonatas, se o filho de Jonatas chamado Mefibosete fosse aleijado, Davi não faria uma aliança com ele, porque Davi odiava aleijado. Amém? Só que Deus é Deus, irmãos, que quebra o orgulho do homem. Deus faz o homem, oh meu Deus, prostrar perante ele. Nunca diga eu não faço isso, viu irmão? Nunca diga eu não faço, por quê? Talvez tenha uma pessoa aí na sua cidade, na tua rua, que você disse, aquela pessoa, eu jamais levo ela para a igreja comigo. Eu sei que ela está precisando, mas aquela pessoa é isso, aquela pessoa, eu jamais levo. Cuidado, viu? Cuidado, você falou, eu nunca vou levar ela, porque pode ser ela que Deus vai colocar no teu caminho para você cuidar. Quem está pegando aí, irmãos? Davi faz uma aliança, a criança andava. Deus sabia que a alma de Davi odiava os aleijados, mas Deus permitiu a criança ficar aleijada. E quando no tempo passou, que no tempo que Deus lembra Davi da aliança, quem que a única pessoa que sobrou? Mefibosete. E o que Mefibosete era? Aleijado. Por isso que Mefibosete, quando veio na presença de Davi, ele prostrou com o rosto em terra, porque ele imaginava, ele odeia os aleijados, e eu estou dentro da casa dele, certamente ele vai me matar. Por 2 motivos, ele odeia aleijado e eu tenho sangue real nas minhas veias. Mas a Bíblia diz que Davi diz, eu serei bondoso contigo por amor a teu pai. Olha como que Deus quebrou o orgulho de Davi, irmãos. Davi, a alma dele odiava aleijado. Davi diz que na casa dele jamais entraria coxo ou cego. Eu imagino Deus lá do céu dizer, ei Davi, Provérbios capítulo 16, que Salomão, seu filho, vai escrever, ele vai escrever no versículo 1 assim, olha, o coração do homem faz plano, mas a verdadeira resposta vem da minha boca. Você está dizendo que odeia aleijado? Eu vou colocar um aleijado dentro da tua casa para você cuidar, para me mostrar para você que você faz o que você quer. Quem faz sou eu. Eu vou quebrar o teu orgulho para você ver que eu estou acima de tudo. Ô Claudinei, eu estou rupiando aqui, irmão. É forte ou não é o que eu tô, essa mensagem que eu estou liberando para vocês aqui, irmãos? É forte ou não é isso? A gente nunca deve dizer, eu não faço, eu não vou, aquela pessoa não ajuda. Nunca diga isso, porque talvez a pessoa que você diz que não vai ajudar é a pessoa que Deus vai colocar na tua vida para você cuidar. O pessoal acha que está pegando a mensagem, não está, irmãos? Fala para mim, irmãos, 192 pessoas, conta para mim qual de vocês que já tinha ouvido algum pastor pregar isso aí. Eu converso muito com o Claudinei, irmãos. Converso muito com o Claudinei. Eu não fiz teologia. Eu leio Bíblia. As revelações é Deus é quem me dá, irmãos.
Eu não fiz teologia, eu não fico na internet escutando pregação de outros pastores para me copiar, não. O que eu prego aqui, ó, o que eu prego é Deus que me dá revelação. Você está entendendo, irmão? É porque eu gosto de Bíblia, eu gosto de ler. E quando eu estou pregando, Deus começa a trazer aqueles versículos, aquelas passagens na minha mente, eu vou juntando e monto uma pregação. Vocês estão entendendo, irmão? Eu não copio mensagem de ninguém. É tanto que eu estou perguntando, vocês já ouviram alguém pregar sobre isso? Mas vamos continuar aqui. Então Deus quebrou. Por que será que ele tinha esse preconceito? Ô Ruth, não sei, a Bíblia que diz, a alma de Davi odiava os cegos e os coxos. Pastor Claudinei já pregou sobre essa passagem. Amém, mas ele pregou da forma que eu estou falando aqui, com essas revelações? 20 anos de evangelho, nunca ouvi essa revelação, olha que forte. Irmãos, eu fico alegre de saber isso. Então vamos lá. Mas não acabou não, tá vindo mais, viu, irmão? Já li essa passagem e nunca percebi que Davi não gostava de aleijado. Olha que benção. O Gló, tô rupiando aqui, irmão. Então vamos lá. Aquele homem prostra com o rosto em terra, com medo de Davi. Davi, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu serei bondoso contigo, por amor a teu pai. E todos os dias tu comerás pão à minha mesa. Olha que forte, irmão. Agora vem cá. Quando nós falamos de mesa, o que nós lembramos? Mesa é lugar de união. Mesa é lugar de vitória. Mesa também, irmão, é lugar, ô glória, é lugar de mostrar para muitos que não acreditam em nós quem é Deus na nossa vida. Aí você vai falar, mas como assim? Eu não estou entendendo. Quando eu contei para você assim, que era outra parte, que Samuel chegou na casa de Jessé, que todos os filhos passaram, ele perguntou, não tem mais nenhum? Falou, tem mais um que está no par. E todos, Claudinei e Carlos vai fazer uma live dos estudos da palavra junto com você. Amém, é forte. Aí, todos queriam sentar na mesa para comer. O que ele disse? Ninguém assenta antes do menor chegar. E a Bíblia diz que quando Davi tinha seus altos e baixos, mesmo tendo um coração cheio. Exatamente. Quando Davi chega, o que aconteceu? Samuel pegou o chifre cheio de azeite, derramou sobre a cabeça dele, ungindo ele como o quê? Como rei de Israel. E o que Davi escreveu no seu Salmo 23? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Quem eram os adversários de Davi? Os irmãos. Davi na casa dele, irmãos, ele era o mais rejeitado. Segundo historiadores, que isso não está escrito na Bíblia, segundo historiadores, Davi não podia se assentar na mesa para comer com os outros, porque ele cheirava ovelha. A mesa era própria somente para o pai e os irmãos. Davi não podia. Mas quando ele pega o Salmo 23, quer dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, faz-me repousar em paz verdejando, depois vai falar, e prepara uma mesa na presença dos meus adversários, algumas palavras, algumas traduções, meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Em outras palavras, Davi está dizendo, meu Deus preparou na presença dos meus irmãos, que eram meus adversários, uma mesa, e naquela mesa eles viram o óleo ser derramado na minha cabeça, oh, glória. Você está entendendo, irmão? Quando a gente fala de mesa, nós falamos de lugar de vitória. Mesa é lugar de comunhão. Quando você reúne com sua família para jantar, você senta no chão, no sofá ou na mesa? Na mesa, lugar de comunhão. Quando você vai numa concessionária comprar um carro, que você vai assinar o contrato, você se senta no chão ou você senta junto à mesa? Por quê? Mesa também é lugar de vitória, irmão. Mesa tanto é lugar de união, como também é lugar de vitória. Mas também mesa, também, irmão, nós temos que entender que é lugar de decepção, viu? Lembra lá? Jesus sentado à mesa com seus discípulos? Boa tarde, Ana. O que ele disse? Há um traidor no meio de nós.
Exatamente, Lima. Reconciliação, decepção. Jesus preparou uma mesa para a última ceia. E ele falou que haveria um naquela mesa que iria o trair. Então, mesa, irmãos, tem a simbologia de união, de vitória, mas também de decepção. Então, cuidado, presta cuidado. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa para comer contigo na sua mesa. Leonisa, paz do Senhor Jesus Cristo, cuidado com quem você coloca dentro da tua casa para comer contigo na tua mesa. Porque quem talvez você acha que está contigo, dando tapinha no seu ombro, falando, eu estou contigo, estamos juntos, pode ser decepção na sua vida. 2 lugares dentro do nosso lar que nós devemos vigiar com certas pessoas. É no nosso quarto. Porque quarto é lugar de quê? De intimidade. Seja com a sua esposa, seja com o seu marido, mas também com Deus. Porque Jesus diz, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Tudo que pediu o Pai em secreto, Ele te dará publicamente. Quarto é lugar de quê, então? Intimidade. Então não é lugar de levar ninguém, a não ser você, seu marido ou sua esposa. E mesa. Mesa também é lugar tanto de vitória, mas também lugar de decepção. Cuidado com quem você põe na sua mesa. Mas vamos lá para nós fechar aqui, irmãos. O rapaz chega, prostra perante Davi com medo. Davi vai dizer, não tenha medo que eu serei benevolente contigo ou bondoso contigo. E exatamente, Claudinei, por amor a Jonas, teu pai, e todos os dias tu comerá pão à minha mesa. Agora vem cá, quando você pega a história, a Bíblia diz que Ziba falou, olha, tem um filho de Jonatã, ele é aleijado de ambos os pés, está em Lodebar. Ou seja, Ziba estava querendo tirar Davi de cabeça de trazer Mefibosete. Mas por quê? Porque tudo que pertencia a Mefibosete, quem estava cuidando era Ziba. Todas as terras de Saul, quem cuidava era Ziba. Era de Ziba, porque não tinha descendência. Saul tinha acabado sua descendência. Tudo que pertenceu a Jonas e Saul estava com Ziba. Mas a Bíblia diz... Amém, meu querido? Mas a Bíblia diz que Davi fala para Ziba, a partir de hoje, você e seus filhos trabalharão para Mefibosete. E vocês vão devolver a ele tudo aquilo que pertence a ele. Por que eu escrevi aqui hoje? Live de restituição. Talvez, irmão, se você perdeu algo na sua trajetória, talvez algo financeiro, não sei. Talvez Satanás contribuiu para que você perdesse algo, ou até te roubou. Eu estou profetizando nessa tarde que Deus vai restituir tudo aquilo que pertence a você. Ah, pastor, mas eu perdi tudo, eu tinha isso e perdi tudo. Satanás me tomou tudo. Satanás não te tomou nada, ele está apenas te segurando ou guardando até a hora que Deus decretar para ele devolver tudo na tua mão. O que é seu, Satanás não toma. O que pertence a você, Satanás não leva. Ele pode até guardar, esconder por um tempo, mas quando Deus dá o decreto, ele é obrigado a devolver na tua mão. Oh, glória! Talvez você está aí, pastor, eu tinha sonhos, eu tinha projeto na minha vida, eu já não sonho mais, eu já não faço planos, eu já não tenho projeto, não, estou dizendo para ti hoje, aqueles planos, aqueles projetos, aqueles sonhos seus que Satanás roubou, hoje Deus está decretando que ele vai ter que devolver na tua mão. É teu. O que é teu, o inimigo não toca, irmãos. Sabe o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 8? Aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Deus está dizendo, tu é menino, você pertence a mim, você é como a menina dos meus olhos. Se alguém quiser tocar em você, vai ter que tocar em mim. Deus está dizendo, aquilo que você perdeu, aquilo que Satanás tomou, eu vou devolver. Como Deus fez Davi lembrar do pacto, da aliança, tempos depois, e restituiu a Mefibosete o que era dele por direito, Deus está dizendo através da minha pessoa aqui nessa tarde, eu vou devolver a você o que é seu de direito. Satanás não pode tomar nada do meu servo. Eu não permito Satanás tomar nada daquele que é meu.
Quem toma posse dessa palavra nessa tarde, irmãos, Deus está trazendo restituição para tua casa, Deus está trazendo restituição para tua família, Deus está trazendo restituição para o teu lar, para o teu casamento, Deus está trazendo restituição para a sua área financeira. Pastor, minha vida era boa, meu marido perdeu tudo com jogos, não temos mais nada. Deus está restituindo hoje. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Eu gastei tudo com advogado para tirar o meu filho da cadeia e nada adiantou. Deus está te restituindo tudo hoje, minha querida, meu querido. Oh, glória! Eu contei essa história toda, eu trouxe esse contexto todo dessa história até aqui, somente para dizer para ti nessa tarde, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo que é seu por direito, Satanás vai ter que colocar de volta na tua mão. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz assim, todo propósito debaixo do céu tem um tempo determinado por Deus, há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir, há tempo de plantar, mas também há tempo de colher, e é nessa tarde que Deus usa a boca desse humilde ser para dizer para ti, oh glória, Ele está restituindo tudo de volta, Ele está devolvendo tudo aquilo que era teu, até aquele sonho que você parou de sonhar, até aqueles projetos que você tinha, Deus está restituindo hoje. Volte a sonhar, volte a planejar, volte a fazer plano da tua vida. Glória. Irmão, Deus é muito bom, irmãos. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Deus está dizendo, sabe o quê? Aquele que é dele pode até passar por situação difícil, mas faltar não vai faltar nada. E se Satanás te roubou algo, nessa tarde Deus está dizendo, eu vou restituir aquilo que é teu. Obrigado, Irlima Fernandes. Quem crê, quem toma posse dessa palavra nessa tarde, irmãos? Quem toma posse dessa joia, glória, dessa revelação que desceu do alto nessa tarde? Eu não estou aqui pregando, irmãos, para ganhar seguidor, não. Não estou aqui pregando, irmãos, para ganhar presentinho em live, não. Uma irmã acabou de mandar uma rosinha, mas eu nem sei como que funciona, eu nem sei para que serve isso. Eu não prego para ganhar rosinha, eu não prego para ganhar curtida, eu não prego para ganhar fama, status, não. Eu prego para alcançar almas. Tem pessoas precisando de ouvir a voz de Deus. Tem pessoas aqui que estão me assistindo que já desistiu de tudo. Já parou de sonhar. Tem pessoas aqui que já desistiu, já parou de sonhar, já parou de projetar. Tem pessoa que já disse que para ela já não tem mais jeito, mas Deus está dizendo, eu estou trazendo à tona tudo aquilo que é teu, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que você perdeu. Obrigado, Dalton. Você aí, eu não sei quem é, mas você que parou de sonhar, você que disse assim para você mesmo, para mim já não tem mais jeito. O tempo já consumiu a esperança que eu tinha. Deus usa minha boca nessa tarde para dizer, eu estou trazendo de volta aquilo que é teu, eu estou restituindo o que é seu por direito. Oh, glória! Irmãos, nossa vida ministerial, nossa vida na presença de Deus é processo. Oh, glória! E a prova está chegando ao fim hoje. Oh, glória! Hoje é dia de você cantar o hino da vitória. A partir de hoje, o hino da vitória. Você vai passar a cantar o hino da vitória. Pastor, meu marido saiu de casa do nada. Ele diz que me ama. Ele fala que gosta de mim, mas ele saiu de casa. Deus está dizendo nessa tarde, através da minha pessoa, eu estou trazendo de volta o que é teu. Eu estou restituindo o que é teu. Irmãos, a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer de um filho, mas Deus jamais esquece dos seus. Deus jamais vai esquecer de uma promessa que Ele te fez. Exatamente. Para Ele o mais importante é estar na presença do Rei, mas Ele recebeu algo que era dele, que pertencia a Ele, que era dele de direito. E eu vou usar as palavras de Rosa Ferrarese aqui, ó, para dizer,
Talvez você ache que o mais importante para ti é estar na presença do Rei, na presença de Deus, que isso é o mais importante, mas não só isso Deus vai te dar, mas como vai restituir aquilo que é seu por direito. Amém, meus irmãos? Você que entendeu a mensagem dessa tarde, você que tomou posse desta palavra, digita em seu amém em nome de Jesus. Isa, seja bem-vinda, paz de Cristo. Você que tomou posse da palavra e entendeu a palavra, deixa em seu amém. Oh, glória. Aleluia. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida, ficou, irmão? Todos entenderam a mensagem. Todos entenderam o recado de Deus nesta tarde. Obrigado, Isa. Deus está dizendo aqui, eu vou restituir tudo aquilo que é seu. Obrigado, Dalton. Glória a Deus, palavra poderosa. Amém. Irmãos, quem não me conhece, quem ainda não me segue, eu sou dessa forma. Eu não estou aqui para pregar, para bater nesse, naquele, não. Eu prego palavra de Deus. Eu trago revelação do alto. Eu trago revelação na palavra. Obrigado, Ruth. Eu que agradeço. Como eu já disse para vocês, não prego por conta de ganhar like, por conta de ganhar seguidor. Quem quiser me seguir, amém, glória a Deus, eu vou seguir de volta. Mas eu não prego, eu prego para levar a palavra de Deus até as almas. Tem muitas almas perecendo. Eu era diácono, fazia visita na cadeia, levava a palavra. E hoje estou afastado de tudo. Mas Deus está dizendo para ti, Jane, que a partir de hoje Ele está restituindo na tua vida aquilo que é seu por direito. Aquele que já pisou no santo do santo, minha irmã, não consegue viver em outro lugar. Oh, glória. Irmãos, quem ainda não me conhece, toda vez que eu termino uma mensagem, igual eu preguei aqui agora, eu abro um espaço aqui agora para a gente conversar, tirar dúvida. Se algum irmão tiver alguma pergunta para fazer para mim aí, a palavra de Deus renova tudo exatamente, Jandir. Se você quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui para responder dentro da palavra, é claro, não com achismo. Se alguma pessoa aí quiser falar, ô pastor, eu fui numa igreja, o pastor pregou isso, eu não entendi, eu estou com dúvida, pode perguntar aí, estou aqui para responder, irmãos. O que vocês perguntarem, a dúvida que vocês tiverem, pode fazer que eu estou aqui para responder. Quem vai ser o primeiro a fazer uma pergunta nessa tarde? Alexa, diminua o volume. Quem será a primeira pessoa a fazer uma pergunta nessa tarde, para tirar uma dúvida? E eu sou humilde para dizer, viu, irmãos? Se eu souber te responder dentro da palavra, vou responder. Se eu não souber, eu não sei e não vou tentar embromar ninguém. Talvez você ouviu na igreja o pastor falar algo, pastor, eu estou com essa dúvida, isso é verdade, é assim mesmo? Se quiser perguntar, pode perguntar, irmãos. Estou aqui para responder a vocês, para te ensinar dentro da palavra de Deus, para te mostrar o que a Bíblia nos ensina. Amém, Senhor Jesus Cristo, cure, amém, meu Deus. Eu creio em nome de Jesus, amém, meu Pai. Amém. Ninguém tem nenhuma pergunta a fazer, não, meus queridos? Amém. Se ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, porque eu creio que todo mundo está super inteirado da palavra, né, irmãos? Me fala sobre ter que ir à igreja para buscar Jesus, sendo que antes não tinha igreja. Obrigado. Marta Avelar Lage, essa pergunta que você fez aí, minha querida, vou te responder essa pergunta com muita sabedoria, porque é uma pergunta muito interessante e muito polêmica. Amém? Irmã Marta, olha essa pergunta. Fala sobre ter que ir à igreja para buscar Jesus. Vamos lá. Quando nós entramos na Bíblia Sagrada para estudar, a Bíblia Sagrada tem 66 livros. 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. Nesses 66 livros, Deus só mandou o homem construir um santuário, ou templo, ou igreja, como muitos dizem, 3 vezes. A primeira vez, Deus mandou Moisés no deserto, lá em Êxodo 25. Falou para Moisés, ei Moisés, fala para o meu povo,
aquele que sentiu desejo no coração, traga a oferta e construa para mim um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Foi a primeira vez. Então o povo no deserto construiu o tabernáculo ou a tenda da congregação. Era aquela que era desmontada e levada para onde eles iam durante os 40 anos no deserto. Quando eles entraram na terra prometida em Canaã, ela foi levada para Siló e ficou lá em Siló, onde Eli e Ofni e Finéias, seus 2 filhos, eram sacerdotes. Amém? Segunda vez que Deus mandou o homem construir um templo, Deus falou com Davi. Mas disse para Davi, você não pode, porque suas mãos é sujas de sangue. Então Salomão construiu o templo. Esse templo que Salomão construiu, preste atenção, Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, capítulo 1, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou os utensílios para a Babilônia. Amém? Então, 70 anos depois, 70 anos depois, o povo voltou do exílio da Babilônia. Então Deus falou com Ageu, escrito no livro de Ageu, capítulo 2, ei Ageu, chama Zorobabel e construa para mim um templo, porque a glória desta última casa será maior do que a primeira. Quando nós falamos último, é porque depois daqui não vem mais nada. O último é o último e acabou. Tem o penúltimo, tem o antepenúltimo, tem o primeiro, o segundo, mas último é o último. Então, aquela casa que Ageu construiu foi a última casa que Deus pediu o homem para construir. Essa casa é o mesmo tempo que Jesus expulsou os cambistas que vendiam, aonde Jesus diz, não façais da casa do meu pai de covil de ladrões, porque aqui não é outra coisa, senão casa de orações. Essa casa que Ageu construiu, esse templo, foi o mesmo que Jesus pregou quando era criança e pregou durante a sua mocidade. Esta casa foi a mesma que Pedro e João chegou na porta chamada Formosa, onde tinha um coxo, que ele disse para ele, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te em nome de Jesus. Mas essa casa foi destruída no ano 70 depois de Cristo. E nós entendemos que quando Jesus morre na cruz do Calvário, que ele diz, tetelestai, está tudo consumado, que o véu do templo se rasga em 2 partes, de cima a baixo, que Deus nos deu, como que eu posso dizer uma palavra aqui? Intimidade entre nós e ele, sem precisar de intermédio de sacerdote, nós passamos a ser a casa de Deus. Então por isso que Paulo escreveu que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus habita em nós, nós somos a casa. E o que é uma igreja? A igreja é a união dos membros. Eu sou membro de Cristo, você é membro de Cristo e Jesus Cristo é o cabeça do corpo. Quando os membros se unem, formam a igreja. Então, para você falar com Deus, você não precisa estar dentro da igreja. Você não precisa ser membro de uma igreja. Nós usamos a igreja hoje para quê? Para nós juntos adorarmos, louvarmos a Deus e juntos ouvirmos a palavra de Deus. Mas a igreja somos nós, quando nós nos unimos. Nós estamos com mais de 70 pessoas aqui. Nós estamos fazendo 2 coisas aqui. Nós estamos formando a igreja, porque aqui é a união dos membros, e também estamos congregando, porque congregar significa reunir. Ah, pastor, como é que nós estamos congregando se nós não estamos perto? Mas se nós estamos reunindo, professando a mesma fé, falando da palavra de Deus, nós estamos formando a igreja e estamos congregando. Se nós precisássemos ir na igreja para falar, para buscar a Cristo, Jesus não teria dito no seu livro de Mateus capítulo 6, versículo 6, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, tudo que pediu o Pai em secreto, Ele te dará publicamente. Amém? Então, para você falar com Cristo, para você buscar a face de Cristo, você não precisa estar dentro da igreja. Mas a igreja é bom para que nós possamos cumprir o que diz o Salmo 118. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A igreja serve para que nós venhamos unir irmãos com irmãos, para lhe adorarmos a beleza da santidade de Deus. Amém, minha querida? Você entendeu? Se um pastor disser para você que você precisa estar dentro de uma igreja, ser membro de uma igreja para fazer a vontade de Deus, diz para ele, você está errado, porque Jesus Cristo, no Novo Testamento, nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele nunca mandou ninguém abrir igreja. E tem pessoas que dizem assim, se Jesus não mandou a igreja, por que ele disse para Pedro, tu és pedra e sobre essa rocha edificarei a minha igreja? Eu vou explicar para vocês. Jesus disse para Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Por que Jesus disse?
O que é edificar? Edificar é construir, é nascer. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, Pedro pregou. 3.000 almas se converteu a Jesus. E ali foi edificada, ali nasceu a igreja de Cristo. Igreja não é placa, a igreja é a união dos membros. Amém? Nossa, e te perguntando sobre essa fala de Pedro. Você entendeu agora aí? Quando Pedro pregou, 3.000 almas se converteu ao evangelho, ali nasceu a igreja de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a Bíblia diz que Tiago tinha sido morto a fio de espada. Herodes mandou prender Pedro e disse que depois da Páscoa mataria Pedro. Mas a Bíblia diz que a igreja estava em oração inconstantemente pela vida de Pedro. Quem era a igreja? O povo que estava reunido no lugar escondido. E eles oraram. E Deus mandou um anjo entrar dentro do cárcere e tirar Pedro daquele cárcere. Amém? Igreja somos nós, quando nós nos unimos. Eu sozinho sou um servo de Deus. Você sozinha é uma serva de Deus. Mas quando nós unimos, nós formamos a igreja. Por isso que Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu ali no meio dele, porque ali está formando a igreja do Senhor. Você entendeu, minha querida? Diz para mim se você entendeu. E mais alguém aí entendeu o que eu disse aí? Aí tem pessoas que vai falando, mas no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz que nós temos que congregar. Nós temos que congregar. O que é congregar? Congregar é reunir. Por que a Bíblia manda nós congregar? É eu reunir com alguém, você com alguém, talvez com a sua família, para lhe falar da palavra de Deus. Se você sentar no seu sofá juntamente com seu marido e seu filho e ler um versículo bíblico falar da palavra de Deus, você está congregando. Você reuniu para falar da palavra. Amém? Aí o Daldo entendeu perfeitamente, ó. Amém. Mais alguma pergunta, meus queridos? Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês dentro da palavra, viu, irmão? Não estou aqui para tirar dúvida de ninguém do que eu acho, não. É o que eu aprendi dentro da palavra de Deus. Joel, isso mesmo, amém. Irmão, não acha que adoração a Deus tem que haver com nossas atitudes do que manifestar emoções? Ô Rosa, adorar a Deus é você engrandecer a Deus. O que é louvar ou adorar? É o mesmo que elogiar. Amém? Então, quando nós adoramos a Deus, quando nós louvamos a Deus, nós estamos colocando Deus acima de tudo. Qual foi o primeiro mandamento que ele nos ensinou? Amai a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você está adorando, você está louvando, você está engrandecendo o nome de Deus. Amém? Por isso que muitas músicas cantadas na igreja, que o povo fala, eu vou louvar a Deus, não é louvor. Porque louvor, a música que louva a Deus, ela tem que estar adorando a Deus, colocando Deus acima de tudo. Ela tem que ser cristocêntrica. E música que fala, eu era, hoje eu sou, eu fui, eu sou assim. Isso não adora a Deus em nada. O que adora a Deus é você falar, você colocar Deus acima de qualquer coisa. 20 anos congregando no Espírito Santo. Como é que é aqui, meu amigo? 20 anos congregando no Espírito Santo. Não entendi direito, mas como assim? Explique. A questão de fazer a obra de Deus é questão dos frutos. Como faz numa igreja? Vamos lá, vamos devagar aqui para mim. Tem que ser devagar. Na questão de fazer a obra de Deus e a questão dos frutos, como se faz sem estar numa igreja? Fruto, você está falando do Espírito Santo? Deixa eu explicar só uma coisa aqui, Marta Avelar. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Presta atenção. Tiago 1, 27. Diz assim, adorando a Deus sem estar dentro de uma denominação. Amém, entendi. Então vamos lá, vou responder as perguntas da Marta aqui. Marta, Tiago 1, 27 diz assim, a religião pura e imaculada para o nosso Senhor Jesus Cristo é ajudar e visitar viúvas, órfãos e fugir das coisas mundanas. Isso aí é fazer a obra de Deus. Os frutos do Espírito Santo, se você estiver falando dos frutos do Espírito Santo, isso aí nós não precisamos na igreja para nós termos o fruto. Fruto do Espírito Santo o que é? É paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão. E isso são os frutos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos dá dom e também nos traz os frutos. Os frutos é esse tipo de coisa. Você não precisa estar dentro de uma igreja. Agora, você falou em fazer a obra de Deus. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim,
O que adianta a fé sem obra? Por acaso a tua fé pode salvá-lo? Que adianta o irmão vir até você com fome, você orar e despedir ele de barriga vazia? O que adiantou a tua fé? Ou se o irmão vier até você nu, e você apenas orar e despedir da mesma forma que entrou, da mesma forma que chegou, por acaso a sua fé pode salvá-lo? A fé sem obra é morta. A obra de Deus não é só fé em Deus, irmã. A obra de Deus é você ajudar os necessitados. Certa feita, Jesus disse assim: tive fome, não me deste de comer. Tive frio, não me deste de vestir. Estava preso, não fosse me ver. Estava doente, não fosse me visitar. Os discípulos perguntaram: mestre, mas quando isso aconteceu? O que Jesus respondeu? Tudo que fizer aos pequeninos está fazendo a mim. Então a obra de Deus, irmã, não é você estar dentro da igreja. A obra de Deus é você estar ajudando quem é necessitado. Isso é verdadeira obra de Deus. Deus está abrindo o entendimento de milhares de milhares. Amém, meu querido. É isso mesmo, Joel. Ah lá, o Joel está concordando comigo. Você entendeu, Marta? Isso é a obra de Deus. O que adianta? Tem muitas pessoas, Marta, que tá dentro da igreja dizendo que está fazendo a obra de Deus, mas é capaz de passar na porta do vizinho todo dia. Talvez uma senhorinha aí de 70, 80 anos que vive com um salário mínimo do governo de aposentadoria, mas o salário dela vai embora, tudo só em remédio. Ela passa necessidade de alimento, passa necessidade de roupa. A pessoa está falando, vai para a igreja todo dia dizendo: eu estou fazendo a obra de Deus, mas não é capaz de ir lá levar uma cesta básica para ela. Não é capaz de levar uma roupa que não serve mais para ela. O que adianta você estar dentro da igreja? Que obra de Deus é essa, se você não tem amor ao próximo? Porque Jesus diz no seu segundo mandamento: amai o próximo como a ti mesmo. Você entendeu, Marta? Ou você não está aí, Marta? Ah, tá, entendi. Amém. Irmãos, isso é a obra de Deus. Obra de Deus não é eu colocar uma gravata e estar em cima de um altar de uma igreja pregando, não. Obra de Deus não é eu estar de gravata na igreja falando: eu sou pastor, quero orar para a tua vida, não. Obra de Deus é fazer aquilo que agrada ao nosso Jesus, o que Jesus nos ensinou, que é cuidar dos necessitados. E tem um detalhe, viu? Tudo que você fazer para algum necessitado, você não precisa de contar para ninguém. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 6, que o que sua mão esquerda fizer, a direita não precisa saber não, viu? Se você abençoar alguém com uma cesta básica, com uma roupa que for, morre por ali. Você não precisa tirar foto, você não precisa filmar por redes sociais, é entre você, ela e Deus. É por isso que acho que isso é feito para adorar a Deus. É por isso que acho que isso é o feito. Exatamente, Rosa. É isso aí. Mais alguma pergunta, irmãos? Irmãos, se alguém, eu vi que tem algumas pessoas me seguindo aí, no momento que eu fechar a live, vou seguir vocês de volta, tá? Mais alguma pergunta, meus queridos? Por alimentar, não é alimentar, é por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? Pastor Edivaldo. Ô, pastor, o que é iniquidade? Existe o pecado e existe a iniquidade. Pecado, todos nós sabemos o que é pecado, né? Esse é o evangelho puro, amém. A iniquidade é o pecado repetitivo. O que é um pecado? Pecado, vamos supor, o cara traiu a sua esposa, ele cometeu adultério, pecou, se arrependeu, pediu perdão a Deus. A Bíblia diz que aquele que se arrepende deixa encontra misericórdia. E aquele que pede perdão a Deus de todos os seus pecados, Deus perdoa os seus pecados e dele não se lembra mais. Só que tem o cara que peca. Ele vai lá, adulterou, pediu perdão, Deus perdoa o seu pecado. Mas tem cara que peca hoje, adultera hoje, pede perdão, amanhã adultera de novo, pede perdão, e isso se torna iniquidade. E quando a pessoa se torna um homem iníquo perante Deus, quando o seu pecado se tornou iniquidade, a pessoa já não tem mais temor a Deus, a pessoa já não tem mais medo de cometer aquele pecado, aí se tornou iniquidade. É por isso que o amor daquela pessoa se esfriou, mas não é o amor do cara para o outro, é o amor dele com Deus, que ele perdeu o temor, porque a pessoa que tem temor a Deus, ele peca, ele se arrepende e não comete aquilo mais. Mas quando o cara peca hoje, arrepende, pede perdão, amanhã peca de novo e continua fazendo, ele se tornou iníquo, entendeu? E Deus odeia, abomina a iniquidade. Você está entendendo? É somente isso. Pastor, porque eu não estou... Pastor, porque eu não estou mais de 20 anos de crente e não sinto a presença de Deus em mim.
Pastor Edivaldo, positivo. Ah, então você queria me pegar, né, pastor? Era uma pegadinha, né, meu querido? Vamos lá na Divina. Divinal. Pastor, por que eu estou há mais de 20 anos crente e não sinto a presença de Deus em mim? Ô, Divina, você falou uma palavra aí, eu estou há mais de 20 anos crente. Crente até Satanás é, Divina, porque crente é aquele que crê. Satanista é crente, porque ele crê no Satanás. O espiritismo, o espírito é crente, porque ele crê nos espíritos. Os cristãos, os evangélicos é crente porque crê em Deus. Não quer dizer que você é crente, que você sente a presença de Deus. Para você sentir a presença de Deus na tua vida, você não tem que ser crente. Você tem que ser servo de Deus. Você tem que estar totalmente na presença de Deus. E como que você faz isso? Santificando, buscando a santidade, jejuando, buscando a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Aí você vai conseguir sentir a presença de Deus na tua vida. E outra coisa, irmã, sentir a presença de Deus não é rodar em igreja, sentir a presença de Deus não é rolar pelo chão, não é pular, não. Talvez você está dizendo que não sente a presença de Deus, mas deixa eu te falar que isso é uma coisa. Talvez uma vizinha sua está passando por uma situação, talvez você liberou uma palavra para ela, a presença de Deus que está na tua vida, está mudando a vida daquela pessoa. Nem todo mundo que pula, sapateia, está cheio de Deus. Muitos estão cheios de espírito de engano, que a Bíblia diz assim, olha, o Espírito diz expressamente que no final dos tempos, muitos apostatarão da sua fé, por darem ouvido a espírito de engano e a doutrina de demônio. Nem todos que pulam, sapateiam na igreja estão cheios de Espírito Santo de Deus. Ele pode estar sendo usado pelo espírito de engano. Né, Ana Paula? E muitos que estão ali dentro da igreja falando que está cheio, rodando, pulando, é muita carnalidade, é muita emoção e não tem nada de Deus na vida dele. Talvez você fale que não sente a presença de Deus, você está no seu banco ali sentadinho na igreja, mas talvez você tenha mais a presença de Deus na tua vida do que muitos que estão lá na frente sapateando, rodando, que está fazendo esse auê todo. Sai dali falando da vida dos outros, sai dali perseguindo os outros, sai dali guardando mágoa dos outros. Entendeu, minha querida? Você entendeu? Diz para mim aí, por favor. Se você ouviu a palavra que eu preguei hoje, você entendeu ela, você sentiu a presença de Deus na tua vida. Porque Deus, através da palavra, falou contigo. Porque eu não sou ninguém para falar com você. Mas o Espírito de Deus que é na minha vida que fala contigo. O Bispo Macedo falou um dia que não sente a presença de Deus. Irmão, a Bíblia diz assim, palavra de Jesus Cristo, não há como servir a dois senhores, porque há de amar um e odiar o outro. Não há como servir a Deus e a Mamon. Mamon, Deus do dinheiro. Infelizmente, esse homem, esse bispo aí, o Deus dele não é o Deus que nós criamos. O Deus dele é o dinheiro, é Mamon. Então é claro que ele nunca vai sentir a presença de Deus, porque o que ele gosta não é o Deus vivo de Israel. O que ele gosta é o dinheiro, é a presença de Mamon na vida dele. Eu fico triste, porque eu procuro ajudar as pessoas que eu me posso. É isso aí mesmo, irmã. Continue ajudando que Deus está na sua vida. Falou que sentimento é coisa da carne. Falou que sentimento é coisa, não. Sentimento é algo da alma, né? Nossa alma que nos traz sentimento. O ódio, a raiva, o amor. Mas a esse homem aí eu não dou nem ênfase no que ele fala, não. É isso aí mesmo, querido. A mudança de Deus em nós são primeiro em nossas mudanças. Exatamente. Por exemplo, se você falou que não sente a presença de Deus, se você fazia alguma coisa no passado antes de vir para a igreja, e você deixou de fazer que você sabia que era errado, só aí você vai entender que tem a presença de Deus na tua vida. Amém? Irmãos, mais alguma pergunta? Porque já são 18 horas e 10 minutos. Se não tiver, eu vou encerrar a live, que eu também tenho um compromisso agora há pouco. Aí eu já vou cuidar da minha vida. Mas nenhuma pergunta, né, meus queridos? Todos aí entenderam a mensagem de hoje, né? Fica na presença de Deus. E a palavra de Deus para a tua vida hoje. Para mim, esses pastores que comercializam a palavra de Deus, não... felizmente, são adoradores de Mamon, né, Ana Paula? Então, toma posse da palavra de hoje. Deus vai restituir, vai devolver tudo aquilo que é teu por direito.
Amém? Irmãos, eu vou fechar a live aqui. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, agradecer a presença. Oro para que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês, que abençoe essa noite, abençoe. Muito bom ouvir o que Deus te usou para falar. Amém, Jane? Que Deus abençoe o dia de manhã e que sua casa, sua família seja cheia do Espírito Santo de Deus. Um abraço e um beijo no coração do seu amigo Carlos Braga. Quarta-feira, 16h30, eu estarei aqui de volta, trazendo outra palavra forte, revelada para as vossas vidas. Amém? Espero por vocês, quarta-feira, 16h30. Um beijo no coração e um abraço ao amigo Carlos Braga.